Olá, gente! Olha aqui, ó. Mais uma vez aqui o diácono José Alberto para fazer mais uma live para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu vou trazer uma palavra aqui e vamos estudar acerca das testemunhas de Jeová. Vamos saber por que as testemunhas de Jeová, ela é uma seita. Vamos saber por quê? Por quê? Porque o Jeová da Torre de Vigília não é o mesmo da Bíblia. Não é o mesmo da Bíblia. Olha só, gente, o Jeová da Torre de Vigília, ou seja, das testemunhas de Jeová, não é o mesmo da Bíblia. Nós vamos comprovar isso, né? Comprovar isso acerca porque as testemunhas de Jeová não servem o exército, não se envolvem na política, né? Vamos saber por quê. Porque eles, né, são governados por 12 cabeças, ou seja, por 12 homens, titulado como corpo governante das testemunhas de Jeová. São eles que passam as publicações, são eles que realmente distribuem as publicações para as testemunhas de Jeová em todo o mundo, né? Então, são eles proibidos a ler ou estudar qualquer outra publicações que seja de outras religiões, tá bom? Por quê? Porque eles não querem que as pessoas cheguem, conheçam a verdade dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. As testemunhas de Jeová, elas são guiadas através de 12 homens, que se você vai estudar numa escola só tem professor e burro, você vai ficar como? Burro. Então, você vai ser burro também. Então, vamos saber por que as testemunhas de Jeová são aceitas no mundo, né? E por que elas não servem às autoridades superiores, aquela que Deus, né, deixou para todos os homens, né? Para todos os homens. Então, vamos tomar aqui por base, Romano capítulo 13, submissão às autoridades. Submissão é você ser submisso às autoridades. Diz aqui o apóstolo Paulo, diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus. E as autoridades que há fora das ordenadas por Deus, é por isso que resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. A condenação. Então vamos saber por que os testemunhos de Jeová não quer servir ao exército, não participa da política, né? Mas em todas as coisas eles participam. Tirando essas duas, exército e política, eles não querem ser subjugados, nem querem ser submisso às autoridades concedidas por Deus. Mas, se referindo a outras coisas, né, eles participam totalmente das músicas mundanas do mundo, de bebedeira, essas coisas, né? Essa questão dele não querer também aceitar, não dar a benção para os filhos, os pais não dar a benção para os filhos, né? Essa questão aí também de eles não participar de festa de aniversário, né? Os testemunhos de Jeová, eles não aceitam esse negócio de aniversário, seu filho completa ano e fazer uma festinha para os seus filhos. Não tem aquela festinha de 15 anos para a mocinha que completou seus 15 anos. Não. Então são eles totalmente, tentam ser diferentes, mas se tornam uma seita. Por quê? Porque tem coisas que eles passam por cima daquilo que Deus criou, daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus deixou como mandamento. Então eles quebram totalmente. As testemunhas de Jeová, eles são assim. Então o Jeová da Torre de Vigília, ou seja, da testemunha de Jeová, não é o mesmo da Bíblia. Por quê? Vamos provar isso? Vamos provar isso. Acerca do exército. Vamos lá. No livro de Números, capítulo 1, versículo 1. O que é que diz lá? E o versículo 1, o que é que diz lá? Quando esse povo, mais de 2 milhões de hebreus, estavam lá no deserto, 2 anos que Deus tinha tirado o povo do Egito, mais de 2 milhões, Deus chega para Moisés e Arão. O que é que Deus disse para Moisés e Arão? Livro de Números, você vai ler e diz assim. Como é que diz? Todo jovem de 20 anos acima se aliste para sair à guerra dentro de Israel. Olha só, gente. Olha só.
todo jovem de 20 anos para cima que saia a guerra dentro de Israel. Então Deus formou o seu próprio exército, quer dizer, o Jeová da Bíblia formou o seu próprio exército. Quando o Jeová da Torre de Vigília, da Testemunha de Jeová, não quer que o jovem sirva ao exército. Então, olha aqui que coisa, né? Olha só que coisa. Ele não quer se envolver na guerra. Ou ele não quer se envolver no exército. Então, o próprio Deus, 2 anos na frente, depois que toda Israel estaria lá no deserto, Deus chega para toda Israel, chega para Moisés e Arão e diz assim: Moisés, pegue todo homem de 20 anos para cima, se aliste para sair a guerra dentro de Israel. Dentro de Israel. Então o próprio Jeová formou seu exército. Quando a Torre de Vigília prega contrário. Prega contrário disso aí, que não, o jovem não deve servir o exército. Olha só. E termina acabando com a carreira da juventude dentro das Testemunhas de Jeová, que devia seguir uma carreira brilhante lá dentro do exército, né? E tem muitos que não vão servir, não servem o exército. Então, veja aí que Deus preparou o exército para quê? Para quê mesmo? Para confrontar as nações e destruir os seus deuses. Para confrontar as nações pagãs. Como Egito, como a Síria, como Babilônia, como a Grécia, como todos que havia naquele tempo, né? As nações pagãs, Israel, sim, ia confrontar essas nações para destruir os seus deuses. Por quê? Porque dessas nações pagãs não tem Deus, teria deuses. Então Deus proibindo a adoração a ídolos, quando Deus tira o seu povo lá dentro do Egito, né? Desde o capítulo 20, eu sou o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti mais de escultura, nenhuma semelhança dos que estão em cima nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas, não te curvarás a elas, não servirás a elas. Olha Deus dizendo: eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos da 3ª, 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares, a milhares, aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então veja que agora teria mandamento no meio do povo de Israel, proibindo adoração a ídolos, que isso seria prática dentro do Egito, dentro da Babilônia, dentro da Grécia Antiga e dentro de Roma. Então essas coisas seriam abolidas no meio de Israel. Caso contrário, seria destruído, seria enfrentar a fúria do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus usando mais de que 32 mil. Olha só que quantos homens foram. Foram 32.500 homens. Olha só, 33 mil, né? 33 mil homens e 500 homens. Agora confrontar o quê? Confrontar as nações com base em 2 Samuel capítulo 7, versículo 23, quando o rei Davi, né, faz uma exaltação acerca do exército de Israel e falando sobre o povo de Israel, dizendo que não há uma nação como a tua nação, uma nação única na face da terra, uma nação única, tua nação única tua, que tu fosse resgatar do Egito e fizesse essa nação poderosa. Para quê? Para confrontar as nações e destruir os seus deuses. Então Deus cria o seu exército, o exército do Deus vivo, como disse Davi. Como é que esse consciencioso, né? Se tratando do gigante de Golias, ele diz confrontar o exército do Deus vivo. Então Deus, quando dava ordem para Israel ir contra a cidade de Ai, contra Jericó, que Deus dizia: mate tudo, destrua tudo, mate mulher, mate criança, mate homem, mate tudo, não deixe, não escape ninguém, não pegue nada de lá, nem animais, nem nada disso. Deus dava ordem: não faça, não pegue nada. Então Deus está dizendo: destrua a cidade, porque a cidade não me serve, essa cidade não tem eu como Deus. Então ele tem os deuses dele lá, entendeu? Então eu sou o Senhor, criador dos céus e da terra, entendeu? Então a terra é minha e todos que nela habitam são meus. Então eu ajo da forma como eu quero, porque os homens
desobedece a lei de Deus e deixa de adorar Deus para adorar as criaturas, né? Então, esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não. Ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não deu sua glória para Lúcifer, lá no céu, que Lúcifer queria tomar o trono dele, queria fazer o trono, o seu trono acima do de Deus, queria ser igual